Bom, então, dando continuidade às atividades do nosso curso Ciências e Covid-19, a gente tem o prazer de receber a Maria Eduarda dos Santos Puga, que é da Universidade Federal de São Paulo e do Centro Cochrane do Brasil. A Maria Eduarda é bibliotecária e vai nos falar um pouquinho sobre a busca por evidências, né, em tempos de pandemia de Covid-19. Então, bem-vinda, Maria Eduarda. Obrigada, professora Daniela. Eu quero agradecer a todos os organizadores, né, a oportunidade de poder compartilhar, né, essas experiências, né, que comigo já são mais de 20 anos, em busca de evidências, né, de quando eu fiz a especialização na universidade, também o mestrado e doutorado em medicina baseada em evidências, e agora como Information Specialist do Centro Cochrane do Brasil, realizando, né, especificamente estratégias de busca para a elaboração de revisões sistemáticas. Então, espero que, com a minha experiência, eu possa compartilhar um pouco com vocês, desde uma busca básica até uma busca avançada, ok? Bom, quando a gente fala de evidências em saúde, né, a gente fala em buscar as melhores provas científicas. Isso é importante da gente entender, porque todos acham que tudo que está publicado é evidência, né? Esse é o primeiro ponto. Também a gente acha, muitas vezes, que porque ela saiu numa grande revista, né, na Nature, na Science, na New England Journal of Medicine, na JAMA, na British Medical Journal, que tem fatores de impactos altíssimos, é uma evidência de alta qualidade, né? E muitas vezes, em revistas que não são nem tão conhecidas, nem têm um fator de impacto tão alto, a gente tem evidências tão importantes quanto essas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, assim, onde estão essas evidências? É um pouco do que a gente vai discutir aqui. E o que são essas evidências, né? Se eu acabei de dizer que nem tudo que está publicado é uma evidência, né? E o ponto que mais nos importa, né, é como encontrá-las. Então, achar estratégias que a gente possa né, fazer da melhor forma possível essa busca da evidência. Tá? Bom, na área de saúde, aí é o que a gente vai se ater, né, a gente tem dois lugares onde a gente começa a buscar. A primeira são as bases de dados científicas. Né? A área de saúde é a área mais organizada do conhecimento, né? E ela se organiza em bases de dados bibliográficas, onde são publicados os artigos científicos, né? De toda a comunidade acadêmica e de pesquisa. Hoje a gente tem um segundo ponto que a gente vai falar também na nossa aula hoje, que é sobre os repositórios, né? Hoje, também, toda a produção intelectual produzida nas universidades, nos centros de pesquisa, estão depositados, né, a partir do movimento de acesso aberto, que é o Open Access, em repositórios, que são institucionais, temáticos, repositórios de preprints. E vocês vão ver, quando eu mostrar, que esse segundo aspecto também é muito importante neste movimento do Covid-19, na busca dessa evidência do Covid-19, ok? Bom, e aí a gente falou dessas bases de dados. Veja, eu coloquei aqui nesse slide muitas delas, né? Muitas delas que a gente busca evidências, a gente vai conhecer quase a maioria, pouquíssimas ficaram de fora, né? Mas eu deixei circulado aí algumas bases que quem trabalha com a metodologia da busca de evidências sabe que essas bases são consideradas as bases obrigatórias de busca. Então, a gente tem aqui o PubMed, o Embase e a Cochrane Library. Então, como eu me apresentei, né, eu costumo trabalhar com a metodologia Cochrane. Dentro do Handbook da Cochrane, capítulo 4 agora, na última versão, que fica disponível online em full test, quem quiser acessar, é só procurar Handbook Cochrane, vai entrar no capítulo 4 e vai ver que existem bases que dentro da metodologia para a busca de evidências, elas são obrigatórias. Né? E essas três bases, a Cochrane, Base e a PubMed, elas configuram como obrigatórias lá. Eu circulei aí a LILACS, né, que é a literatura latino-americana em ciências da saúde,
que eu costumo dizer que para nós, Brasil e América Latina, se torna uma base também obrigatória para brasileiros e representantes da América Latina, já que toda ciência que não é colocada em outras bases de dados no Brasil ou publicadas estão no LILACS, né, para nós brasileiros, quando confeccionamos uma revisão sistemática, ela se torna obrigatória. Mas vocês verão que lá no handbook da Cochrane, ela está como uma base regional recomendada, então ela não é obrigatória, tá? Mas ela aumenta aí a opção. Depois a gente tem outras bases de dados, e a gente vai ter um momento que eu vou poder explicar melhor. Aí a gente tem outras bases, como por exemplo a Scopus e a Web of Science, que eu vou mostrar aqui na minha busca do Covid, que elas foram importantes no aumento dessas evidências no momento que a gente vive, né? Onde a informação é escassa, porque ainda não tem muita coisa publicada, e a gente agregou. Também, por outro lado, eu quero falar que a Scopus e a Web of Science, para quem não é da área de saúde, a gente da área de saúde utiliza, mas para quem faz qualquer outra área baseada em evidências, eu vou falar da minha área, que é a biblioteconomia baseada em evidências, elas se tornam bases obrigatórias de busca para nós, tá? Depois a gente tem algumas bases especializadas, que a gente tem aqui a Sinal, né, que é da área de enfermagem, e a gente tem outras que a gente vai falar no transcorrer da apresentação, tá? Mas é importante a gente entender que tudo isso daqui precisa ser buscado. E aí é que eu gostaria de colocar que entra a questão do desenvolvimento de novas habilidades, né? Então, quando a gente não fala mais não de medicina baseada em evidências, mas de saúde baseada em evidências, né? E que a gente migra do modelo tradicional para esse modelo, que é a saúde, a gente parte do desenvolvimento dessas novas habilidades. E uma dessas habilidades é a procura eficiente, né, da literatura médica ou da literatura em saúde, né? E essa procura eficiente, ela passa dentro dessas habilidades que a gente desenvolva o conhecimento da ferramenta, né? Saber utilizar como a ferramenta está organizada, isso é muito importante. Não adianta eu saber que aquela base existe, como eu acabei de apresentar agora, as obrigatórias, não obrigatórias, gerais, etc., e não saber utilizá-la, não como ela está organizada, para poder conseguir extrair dela a melhor informação, né? E é muito importante destacar que, quando a gente fala em saúde baseada em evidência, a gente fala em avaliação crítica desses artigos. Por isso que essa evidência não é qualquer publicação que está aí, em qualquer revista ou numa revista de fator de impacto. Porque mesmo que ela esteja na New England Journal of Medicine, que ela esteja na JAMA, que ela esteja em qualquer revista dessa, Nature, Science, que tem um fator de impacto altíssimo, ela precisa, ainda que seja um artigo científico, passar pela avaliação crítica, tá? Então, é importante a gente entender essa mudança, essa mudança desse paradigma. E aí, dentro da saúde baseada em evidências, os níveis de evidência, eles nos ajudam, no caso, a filtrar essas evidências nas bases de dados. Então, os níveis auxiliam no filtro, porque a área de saúde é a área que mais publica, né? E se a gente quiser se manter atualizado, um profissional hoje teria que ler 2.000 artigos dia, do total de produção publicada. Então, imagina, o profissional hoje, aí vamos para o cenário da Covid, né? Ele saiu do hospital, atendeu o dia inteiro, as pessoas lá estão passando por um estresse danado, né? Está bem difícil a situação, nada que se pudesse prever, e ele chega cansado e ele quer se atualizar, porque é muito importante se atualizar num cenário como esse, né? E cada dia surgem novos medicamentos, novas intervenções, novos diagnósticos, novas formas de proteção, novas formas de contaminação, né? E ele quiser se manter informado. E aí ele se depara com 2.000 artigos. Não vai conseguir, né? Então, vocês vão ver que a gente vai mostrar cenários e estratégias para que ele possa ir direto, né, naquilo que vai mantê-lo informado, tá? E os níveis de evidência, eles fazem isso, porque eles funcionam como um filtro, né?
Então, lógico, vocês já tiveram outras aulas onde se falou da revisão sistemática da literatura, onde ela se configura como nível 1 de evidência para a tomada de decisão, né? Depois a gente tem os ensaios clínicos randomizados, megatrial, com mais de 1.000 pacientes, e a gente tem ouvido muito dizer aí, né, na mídia e também os próprios pesquisadores, que não tem ensaios clínicos suficientes para garantir, né, então, um tratamento efetivo, né, e seguro nesse momento para as pessoas que estão com Covid-19, né? Então, tudo ainda está no plano de risco, né? Onde tem muito risco, muito efeito adverso. Por que isso? Porque ainda não há ensaios clínicos desenhados suficientes para que a gente possa responder com essa efetividade, né, e certeza e segurança. Então, o nível de evidência ele funciona aí como um filtro. E cada vez que eu vou baixando, então, esses desenhos de estudos, que estudos coorte, caso controle, né, eu acho que é importante a gente destacar, eu acredito que vocês já tenham tido alguma aula que falou sobre a revisão sistemática, que as pessoas confundem muito, e eu acho que é importante colocar isso aqui agora, que a revisão sistemática não é sinônimo de meta-análise, né? E quando eu produzo a revisão sistemática, eu tenho metodologias rígidas a serem cumpridas, né? Eu falo, tudo que eu vou dar exemplo aqui é utilizando a metodologia Cochrane, né? E as pessoas confundem a estratégia de busca e eles falam que é uma busca sistemática, né? Então, acho que isso é muito importante de a gente já desmistificar aqui. Não existe busca sistemática, né? Isso é um erro de nomenclatura. A busca, ou ela é simples, avançada ou de alta sensibilidade, tá? É que dentro de uma revisão sistemática, a gente produz estratégias de busca de alta sensibilidade. E as pessoas acham que, porque ela fez uma busca que ela chama de sistemática, e não de alta sensibilidade, ela já fez a revisão sistemática, tá? O elemento da busca, a gente vai ver aqui na apresentação, ela é o segundo passo, é o segundo ponto mais importante. Mas ela não termina aí, ela tem as outras etapas, né? Quando eu falei ali da questão do paradigma da medicina tradicional, da saúde tradicional, para o modelo, né, da saúde baseada em evidências, tem a avaliação crítica da literatura, a extração de dados, né? Tem aí a geração de meta-análise ou não, né? Então, importante a gente deixar claro que não existe busca sistemática, tá? Este é um erro, e é um erro que tem levado as pessoas a acharem que ela fez uma revisão sistemática só porque ela fez uma busca de alta sensibilidade. E esta confusão tem atrapalhado muito, tá? Porque a gente encontra aí na literatura um mundo de revisão sistemática. Se diz revisão sistemática, e na verdade ela só fez uma busca de alta sensibilidade, mas ela não fez o restante das etapas, ok? Bom, e aí eu repito a pirâmide aqui, e aqui a gente já pensa nas bases de dados que vão filtrar e vão me trazer, então, essa evidência de alta qualidade. Então, quando eu falo em busca de evidência, e eu vou para a base de dados, eu vou procurar estes níveis de evidência. E existem bases específicas para isso, e estratégias específicas para cada base. Tá? E é isso que a gente vai aprender um pouquinho. Ok? Bom, então quando a gente fala em saúde baseada em evidências, o primeiro passo é a elaboração da pergunta. Né? Todo mundo acha fácil elaborar pergunta. Né? Eu dou uma aula só de elaboração de pergunta. Na verdade, eu faço oficinas, né? E aí eu faço uma oficina só para a elaboração de perguntas. Porque as pessoas acham que é fácil fazer a pergunta, mas não é tão fácil assim. E aqui a gente incorre em alguns erros nessa questão da elaboração da pergunta, né? Hoje em dia, a pessoa quer formular uma pergunta e a gente, olhando aqui a pirâmide, a gente vê que a opinião do especialista é o último nível da pirâmide, né? Porém, essa opinião do especialista nos permite gerar novas perguntas, né? Porque é o especialista que traz aquela necessidade da realidade
assim como dentro da Covid, o que está acontecendo? Aqueles que estão lá na linha de frente estão vendo o que está acontecendo, de fato. E aí novas perguntas vão surgindo e novas pesquisas vão sendo feitas. Então, a opinião do especialista, ela gera nova pergunta, tá? Mas a geração da nova pergunta, ela passa, primeiro, por uma estrutura, né, pré-estabelecida, que quando a gente fala em evidência, essa estrutura pré-estabelecida é utilizada no mundo inteiro, né? Mas essa estrutura ela não pode se limitar somente a essa estrutura física, né? A gente tem que lançar mão dessas ideias que surgiram e fazer algumas buscas para a gente ver o cenário daquele assunto. E isso tem incorrido em muitos erros, porque os alunos, eles não fazem uma busca inicial para saber como que está aquelas perguntas, aquele cenário, aquele assunto na literatura. E o que ocorre? Muitas vezes, ele mesmo não leu absolutamente nada daquele assunto. E a formulação da pergunta, ela fica de forma errada. Tá? Então, para que serve, então, a busca simples e a busca avançada? É o primeiro start para que a minha formulação da pergunta seja totalmente ajustada de acordo com o meu cenário de publicação na literatura. Eu digo que hoje as pessoas querem muito serem citadas, que o fator de impacto dela aumente, né? Mas por que isso não está acontecendo? Porque as revistas estão cuidando para que todos os critérios de qualidade sejam incluídos, né, sejam cumpridos nas suas publicações. E por que isso não acontece? Porque a gente está produzindo mais do mesmo. Ou seja, como a gente não faz essa busca prévia nas bases de dados, e hoje, pela facilidade do Google, todo mundo só vai ao Google, e o Google não tem a totalidade dessas publicações científicas, nesses cenários mundiais, o que ocorre? Eu tenho uma visão muito limitada da minha formulação de pergunta. Então, o que ocorre? A gente não faz perguntas inéditas, a gente se repete na pergunta, né? Nós já tivemos lá pessoas que queriam fazer revisões temáticas, quando a gente fez uma busca inicial, tinham 189 revisões sistemáticas daquele assunto. Ou seja, aquela pessoa ela não precisaria produzir uma nova revisão sistemática. Ela precisaria analisar todas aquelas revisões, gerar uma overview, para saber tudo que aquelas revisões já respondiam para aquele assunto, né? E sim, produzir, caso seja necessário, uma nova revisão sistemática para aquilo que não foi respondido. Então, as nossas perguntas, elas estão ficando falhas. Por quê? Porque a gente já vai ver sobre isso a busca simples e a busca avançada. A gente não está fazendo nem essa busca para formular a pergunta. Tá? Por isso vocês vão ver que eu vou falar sobre isso. Né? Bom, e aí a nossa busca ela pode começar como de uma reportagem. Né? Quando a gente está falando, no caso do coronavírus, do Covid, né? A gente tem aí essa questão aí. A OMS declara a pandemia do coronavírus. E agora? Né? E aí a gente começa a buscar informações. Bom, e aí a gente parte nessa questão da elaboração da pergunta, né, para uma estrutura, como eu disse, né, pré-estabelecida. Né, ela é pré-estabelecida. E essa estrutura é utilizada no mundo inteiro. Tá? O mundo inteiro utiliza dessa estrutura pico. Né? Então, o meu P, o meu I, meu C e meu O, né, é a estrutura pico básica. E aí eu tenho as variações, que é o tipo de estudo, ou seja, para cada tipo de pergunta, eu tenho um tipo de estudo ideal para que eu possa identificar na base de dados. E esse tipo de estudo, quando eu faço uma busca simples, como eu acabei de dizer, para estabelecer a minha formulação de pergunta, eu posso utilizar os recursos da ferramenta, que eu vou mostrar, e também posso usar um filtro para identificação. Então, vocês vão ver que quando a gente produz uma estratégia de alta sensibilidade para o desenvolvimento de revisão sistemática,
Além de eu sensibilizar toda a estrutura do pico, eu também uso uma estrutura de alta sensibilidade, e aí um filtro validado, para a identificação desse desenho de estudo. Tá? Bom, e aí a gente, dentro desses elementos, a gente tem lá o paciente, a população ou o problema. Ok? Então, a gente pode configurar um desses elementos ou os 3 elementos. Tá? Eu posso, nessa linha, estar lançando mão, e aí pensando na construção da estratégia, que a gente vai estar colocando tudo que é possível aí. Para o elemento da intervenção, é muito importante, né, que a gente pense na alternativa nova. Então, se a gente pensar no COVID, a gente pensa no elemento novo, lógico, tudo é novo dentro do COVID, né? Mas a gente guarda para o novo medicamento, para a nova técnica cirúrgica, para o novo diagnóstico, né? E a gente usa para o C do pico o comparador ou o controle, o medicamento novo, a droga nova, ou a droga que inicialmente todo mundo começou a usar, e o comparador, aquilo que saiu de novo. Ou desculpa, é o medicamento antigo. Ou o nada. Às vezes não fazer nada cura mais, né? O acaso cura 50% aí de toda de algumas doenças. Mas o que a gente precisa pensar aqui, né? Dentro desse elemento pico. Eu posso não ter todos esses elementos. Eu posso ter todos os elementos ou ter alguns dos elementos. Mas quando a gente fala em ter um problema, né, uma população, uma intervenção, um controle, por que o controle é importante? E aí a gente vai ter um cenário aí pensando no gestor público, né? Eu tenho uma droga nova que custa 100 vezes mais ou 10 vezes mais do que a droga do meu controle. E a droga do controle, ela só é menos 1% eficiente do que a droga nova. E quando eu tenho que comprar por uma população, no caso do Brasil, isso pode pesar na minha decisão como gestor. Tá? Então, o comparador ele é muito útil. Para eu dizer que uma coisa é melhor, ela tem que ser melhor que algo que eu já faça. Ou melhor que nada. Porque, às vezes, a droga pode ser pior do que o nada. Né? Então, o comparador ele é muito importante. Quando eu falo na estratégia de busca, geralmente, eu peço que as pessoas não coloquem o desfecho. A gente constrói a pergunta, coloca o desfecho, e vocês vão ver que o pico ele tem outras funções, que eu vou falar aqui. Né? Mas para a estratégia inicial, eu ficaria só com o problema, intervenção e controle. Eu não buscaria. Eu digo que a gente tem que começar a busca assim, com o peito aberto, de coração livre, sem preconceitos. Porque às vezes você detectou um desfecho que você acha que ele é primário, ele é muito importante, ele é o mais importante da história, mas quando você se depara com a literatura, você até descobre outros desfechos que eram tão importantes que você ainda nem tinha visualizado, tá? E aí te dá a oportunidade de fechar a tua pergunta de uma maneira melhor dentro da estratégia de busca, ok? É lógico, isso são dicas de uma prática, tá? Mas aí vocês podem estar confeccionando também como vocês desejarem. Bom, e aí pensando naquela reportagem, daqui eu já consigo tirar alguns elementos, e aí são palavras para a nova busca. Porque imagine no dia 18 de março, 13 de março, 14 de março, quando a gente começou no Brasil a buscar, né, toda essa questão, as nomenclaturas, os vocabulários oficiais nem estavam disponíveis ainda. E aí a gente começa a coletar, então, as formas dessas nomenclaturas que estão aparecendo aí, publicadas. E isso a gente chama de vocabulário não oficial. Então, é o vocabulário corriqueiro que a gente está acostumado, né? Então, a usar no dia a dia, para falar nas reportagens e etc. Ok? Então, a linguagem não oficial. Bom, e aí a gente vai colocar, né, isso para fazer uma estrutura, né? Então, e agora? O que temos publicado sobre esse vírus? Esse é o nosso primeiro impacto, via reportagem,
vou atrás porque eu preciso saber algo, né? E daqui eu já separei alguns elementos que já tinham lá naquela reportagem, da qual já vai dar início para a minha estratégia. Então, se eu pensar no meu problema, né? O meu problema, no caso, é o vírus, né? Eu já tenho aí algumas denominações para ele, né? Que inicialmente todo mundo fala em coronavírus, 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 né? Depois ele passa a ser Covid-19, SARS-CoV-2 e etc. Ok? Bom, e aí a gente vai aí buscar no mundo tudo que a gente tem direito de palavras que possam aumentar aí os elementos que identificam, no caso, o meu P. Tá? E aí eu lanço mão de todos esses elementos que estão aí na literatura. Bom, e aí então a gente passa, no caso, para os descritores oficiais, né? E rapidamente, né, as bases de dados procuraram atualizar esses descritores, o que é muito interessante. Normalmente, o PubMed, que é o detentor do vocabulário oficial do MESH, que é o Medical Subject Headings, né, ele procura se atualizar uma vez por ano em seus vocabulários. Então, uma vez por ano, todos os descritores lá são atualizados. E agora, de acordo com essa necessidade, rapidamente ele já se atualizou. E que foi o caso também do DEX, que é a tradução do MESH para o Brasil. Então, quando eu identifiquei lá os termos não oficiais, depois eu vou a esses descritores, então, o descritor em ciências da saúde, ou seja, as bases de dados, e aí é importante que a gente entenda isso, elas estão organizadas a partir de um tesaurus, de um vocabulário controlado, e aí é diferente da busca que a gente faz no Google. Por quê? Porque o Google ele faz uma busca de robôs, né? Então ele pega aquela palavra que você colocou lá e ele rastreia as páginas onde aquela palavra apareceu mais vezes. No caso das bases de dados, isso não ocorre. Por quê? Porque existem pessoas, e não robôs, se chamam indexadores, que leem os artigos e indexam a partir desse tesauro, desse vocabulário oficial. Então, existe uma língua falada dentro da base de dados, que precisa ser utilizada. Por quê? Porque a gente recolheu toda aquela linguagem não oficial, né, mas não conseguiu falar a língua da base de dados. Por isso que numa estratégia de busca, quando a gente faz revisão sistemática, é fator de checklist a identificação do vocabulário oficial. Tá? Por quê? Porque de repente eu estou falando uma língua que não é a falada dentro da base de dados. Então eu preciso ter os dois elementos juntos. Ok? Bom, e aí a gente lança a mão de ir a esses vocabulários oficiais. Né? E aí a Biblioteca Virtual em Saúde, né, fez a tradução do MESH e rapidamente, e aí eu fiz um teste aqui. Como no início todo mundo falava em Covid, mas falava muito mais em coronavírus, e aí percebo que existem 90 tipos de vocabulários para o coronavírus. Então, quando a gente ia lá no DEX e a gente acessava, nós tínhamos lá 90 termos. E aí percebam que aqui, ó, ele deixa bem claro que vai do coronavírus geral, que está aqui, até o Wuhan coronavírus. Opa, esse é um termo que eu já vi lá, que estava publicado, estava naquela minha nuvem, né, de palavras para a busca do vocabulário não oficial, ou seja, o vocabulário já se atualizou para o novo coronavírus, tá? E aí a gente percebe que ele tem lá vários termos que eles são até, ó, febre de pneumonia por coronavírus de Wuhan, mais sinônimos, né, no vocabulário oficial do que eu pude capturar. Por isso a diferença, eu joguei uma palavra lá e fui buscar. Essa é a busca do Google. Né? Toda base de dados ela se organiza dessa forma, para que você jogue qualquer palavra e você encontre algo. Né? Mas essa não é uma estratégia. Ok? Então, a estratégia consiste em você identificar na base o termo oficial. Ok? Bom, e aí a gente foi e pesquisou lá por Covid-19. E aí o DEX, que é o Descritor em Ciências da Saúde,
que é a tradução do MeSH, Medical Subject Evidence, já trouxe, então, a nova nomenclatura para o vírus novo. Está disponível lá. Então, veja que ele traz uma lista também de sinônimos para o Covid-19. E essa lista é enorme. A gente vai ver lá quando eu estiver falando sobre a busca de alta sensibilidade. Então, dentro do pico, eu já começo a identificar, no caso, os termos, os elementos, os vocabulários, corriqueiramente, desde aquele que, como eu mostrei, que foi publicado numa reportagem, e também para o vocabulário oficial falado dentro das bases de dados. Tá? Então, nós não podemos perder esses dois elementos. Bom, e aí quando a gente vai ao PubMed, né, e aí dentro do PubMed a gente vai exatamente ao MeSH, né, a gente percebe que quando a gente já digita lá COVID, nós já temos 12 termos MeSH, né, para o novo vírus, né, que já está identificado lá. Covid-19 vacinas, Covid-19 seroterapia, diagnóstico, tá? A gente tem lá a Covid-19 como um supplementar concept, né? Então, ou seja, está sendo buscado como Covid-19 nesse termo oficial, né? E também temos o tratamento por drogas, que também já está colocado lá, ok? Bom, quando eu me aproprio do vocabulário oficial, e aí a gente vai falar dessas duas buscas, que é a busca simples e a busca avançada dentro dessas bases, a gente se utiliza, então, não só do termo vocabulário comum, que a gente acabou de identificar lá na reportagem, mas a gente passa a lançar mão deste vocabulário oficial que a base nos proporciona. Então, se vocês verificarem aqui, ó, eu fiz uma busca simples, então, toda a base de dados, então, no caso do PubMed, eu coloco lá Covid-19, mando buscar, ele está buscando a palavra Covid-19, tá? Isso a gente chama de busca simples, ó. Toda base de dados tem isso, é um elemento simples de busca, onde eu coloco um termo ou dois e ele vai buscar, ok? E aí a gente percebe que quando eu dou lá Covid-19, eu consigo trazer neste resultado 6.152 possíveis artigos que tenham a palavra Covid-19. Isso é o que a gente chama de busca simples. Okay? Isso é a busca do Google. O Google faz isso. Tá? Bom, e aí a gente passa então para uma busca que a gente chama de busca avançada. Então eu vou lá dentro do MeSH Terms, e aí eu vou mostrar daqui a pouquinho na base de dados, rapidamente, para ilustrar. A gente clica lá no MeSH Term, digita Covid-19 e seleciona, então, o termo que eu quero, ó, ok? E aí eu escolhi lá, para mandar para o box, o Covid-19 Supplementar Concept, ok? E mandei aqui para o box. Então, quando eu clico aqui, eu dou Add Search e ele joga dentro do box. Quando eu clico Search PubMed, ok? Ele leva, então, o elemento para a busca avançada, o termo oficial utilizado pela base de dados para a identificação, agora não da palavra Covid-19, isso é que é importante a gente entender, o assunto Covid-19, tá? Isso é muito importante, porque os indexadores identificaram os artigos e classificaram como assunto. Então, quando eu acho o vocabulário oficial, eu estou buscando o assunto e não a palavra. Isso é o que difere da busca simples, da busca do Google, ok? Bom, e aí, dentro disso, quando eu jogo lá e eu dou Search PubMed, ó, percebam que se eu clicar aqui, ó, Search PubMed, ele joga lá na caixinha da busca, já como busca avançada, ó, como termo oficial que a base me propiciou, ok? E aí, eu tenho já um número reduzido, né, de artigos. Então, eu saí lá dos 6.158 para o 1.258, ou seja, esses artigos são do assunto Covid-19 e não aparece somente a palavra Covid-19, tá?
Isso é muito importante da gente entender. Existem muitas estratégias e muitas revisões sistemáticas que erram na sua estratégia de busca exatamente porque elas colhem os mais possíveis vocabulários não oficiais, não complementam a sua estratégia com vocabulário oficial. Ok? Então, isso que a gente chama de busca avançada. A busca simples e a busca avançada, ela serve para quê, Eduarda? Né? Todo mundo pergunta. Para aquilo que eu disse agora há pouco. Comecei a formular minha pergunta, tive lá a minha opinião de especialista, gerei uma nova pergunta, quero responder ela, ok? O que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer buscas. Eu vou identificar vocabulário, eu vou fazer uma busca avançada, eu vou identificar artigos que são semelhantes à minha pergunta, reformular ela apropriadamente, verificar na literatura se alguém já não respondeu a minha pergunta, se já existem, então, os níveis de evidência para a tomada de decisão, se já tem revisões temáticas, se já tem ensaios clínicos, ok? Então, esta visibilidade está nos faltando nas nossas pesquisas. E aí eu falo dessa busca simples e avançada para as nossas buscas, para o nosso TCC, para a nossa dissertação, para a nossa tese. Né? As teses estão chegando sem uma busca avançada, sem percorrer essas bases de dados. E aí aquela tese ela tem que virar um artigo. Quando ela vira um artigo, ela não consegue colocar em nenhuma revista. Por quê? Faltou a qualidade. Né? Eu falo que isso também entra em boas práticas de pesquisa. Né? Fazer uma boa busca, né? Utilizar-se das bases de dados. E a gente tem acesso hoje a todas elas. Todas que eu vou demonstrar aqui, vocês vão ver que a gente tem acesso. Tá? Bom, e aí eu entro então para a estratégia de alta sensibilidade, que eu não vou detalhar tão aqui. E aí vamos pensar que eu recolhi lá, olha, o termo oficial da estratégia da base de dados e somei a todos os outros elementos e outros vocabulários, né, não oficiais que eu identifiquei aí na literatura, nas reportagens. Se alguém se pronunciou de uma maneira diferente em relação ao vírus, eu acrescentei aqui na minha busca de alta sensibilidade. Tá? Então, por que a gente precisa, Eduarda, fazer uma busca de alta sensibilidade, no caso do Covid-19, se você já identificou lá, só por Covid-19, 6.200 elementos. E pelo Supplementar Concept, então, ou seja, o vocabulário oficial, você conseguiu lá 1.200 possíveis artigos. E aí eu vou mostrar para vocês a importância da alta sensibilidade. Veja, somando o elemento do vocabulário oficial, mais todos os sinônimos que eu acabei de demonstrar ali, a gente recuperou, então, nem 6.000, nem 1.200. A gente recuperou 10.834 estudos. Isso significa que eu não usei a ferramenta somente como ela se apresenta para mim. Né? E também não usei ela com uma busca tão simples que é a do Google, que é uma busca por palavras. Eu alinhei aí dois elementos importantes. O formato da ferramenta, ou como ela se comporta, utilizando vocabulários oficiais, somados aos vocabulários não oficiais. Isso me deu, então, o que a gente chama de estratégia de alta sensibilidade. E aí a gente está falando de um vírus novo, né, onde o mundo inteiro, pesquisadores do mundo inteiro, estão buscando. Né? Então a gente precisa o quê? O que essa estratégia me dá? A certeza de que eu não perdi nenhum estudo. E dentro de uma pandemia como essa, de um momento como esse, que a gente precisa de respostas assertivas dentro de tanta incerteza, é essa estratégia que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu vou garantir àquele pesquisador que está lendo todos aqueles artigos que eu não perdi absolutamente nada do Covid-19 para que ele possa responder. Mas é lógico que na cabeça de vocês já vão estar falando, mas Eduarda, quem é que vai ler 10.834 artigos? Né?
E aí a nossa estratégia continua. E aí a gente pensa numa estratégia um pouco mais elaborada, então eu quero saber se existem evidências sobre esses tratamentos. Que tratamentos? Sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina, ok? Que é os mais falados, os mais cogitados, onde muitos países, inclusive o Brasil, adotou como uma forma de solução aí, já que eu não tenho nada, eu vou, né, dar algum remédio aí para me ajudar, para me auxiliar, né, nesse tratamento. E aí, se a gente for pensar aqui nesses elementos, então, a gente começa, então, a pensar numa estratégia mais elaborada, que é a de intervenção, né? A minha pergunta é de intervenção. Quando eu tenho uma pergunta para intervenção, o melhor desenho de estudo são revisões sistemáticas ou ensaios clínicos, né? É que diminui a minha incerteza, ok? E aí eu vou, então, para uma estratégia de alta sensibilidade maior, muito maior. Por quê? Além do elemento P, olha, que era o COVID, que estava com alta sensibilidade, que dava 10.000 elementos, né? Eu comecei a sensibilizar a minha intervenção, que eu coloquei como cloroquina or, né, hidroxicloroquina, tá? E nessa possibilidade aqui de a gente estar trabalhando o problema do COVID com uma intervenção ou da cloroquina ou da hidroxicloroquina, eu tenho também a opção do comparador, que é a azitromicina, né, que muitos hospitais, muitos lugares também estão adotando. Inclusive, quando os pacientes estão sendo atendidos em ambulatórios, na dúvida, tem um monte de médicos recomendando o uso de azitromicina. Então, a gente fez aí o comparador à azitromicina, ok? Então, veja, aqui eu tenho 3 elementos do PICA. Eu podia ficar somente no P e no I. Vamos ver como que isso ficaria? Olha lá. Bom, dentro dessa estrutura, então, agora a gente entra num terceiro elemento da estratégia de busca, né? Então, eu falei da formulação da pergunta, identificação do vocabulário oficial e não oficial, e aqui a gente está falando da construção da estratégia de busca. Veja, até agora a gente não foi a nenhuma base de dados, tá? Por que a gente não foi? Porque a estratégia é algo que eu cuido antes de ir às bases, tá? Eu vou cuidar para quê? Que a estratégia esteja adequada, suficiente para que eu não perca nenhum estudo e que aquela minha revisão sistemática propicie sim a efetividade e segurança que ela precisa dar àquele profissional de saúde. E a estratégia que vai garantir isso, tá? Porque ela vai garantir que eu não perdi nenhum estudo. E aí a gente vai perceber que a gente usa o que a gente chama de operadores booleanos na estratégia, né? E os operadores booleanos a gente usa aqui na estratégia o OR, que é o operador de soma, né? E eu costumo dizer, para a gente não errar os operadores booleanos, entenda que o OR é um elemento dentro do operador booleano que serve para você somar coisas iguais. O que são coisas iguais? Olha, eu tenho aqui o elemento, que é o vocabulário oficial do Covid-19, que eu somo aos outros vocabulários não oficiais, tá? Então, eu somei coisas iguais. Ó, porém, são nomenclaturas diferenciadas, mas eu estou falando do mesmo vírus, que é o Covid, ok? Depois, eu tenho isso para cloroquina, olha, veja que eu tenho hora entre todos eles. E sempre entre um elemento e outro, entre o P, o I, o C, o O, eu vou ter sempre o operador booleano AND, que é o operador de intersecção. E aí eu quero que vocês pensem aqui como um conjunto. Ó. Eu tenho um conjunto que busca COVID-19 com alta sensibilidade, e eu tenho um conjunto que busca cloroquina e hidroxicloroquina, e depois eu tenho um conjunto que é o AND. Interseccionando os 3, eu vou ter um resultado final de tudo isso, tá? E é isso que vai diminuir aquela nossa proporção de estar olhando, então, 10.000 artigos. Vocês vão ver isso na prática já já, ok? Bom, e por último, por que eu estou dando tanto destaque para os operadores booleanos? Já que vocês estão visualizando a estratégia e vocês já iam concluir isso. Primeiro que
Muita gente, com essa história de fazer busca simples, né, começa colocando um termo, outro termo, né, aí ela fez uma busca inicial, daqui uma semana ela volta para buscar, aí ela vê que ela não achou aquele termo, aqueles artigos do primeiro dia, porque ela esqueceu alguma palavra, aí ela começa a colocar outra, né, e ela não tem essa organização da estratégia, então ela não tem estratégia nenhuma, ou seja, ela vai perder a guerra, né? Ela está indo para a guerra sem os elementos que ela tem para brigar, né? E aí, se ela já organiza dessa forma, ela sabe que entre um elemento e outro sempre será AND, né? Porque a gente começa somando, daqui a pouco a gente intersecciona, e um erro que é cometido por muita gente é usar o operador de negação, que é o AND NOT, porque aí ela vê que começa a vir muita coisa, AND NOT não diabetes, AND NOT animals, AND NOT, bom, enfim, AND NOT o que você quiser, quero negar alguma coisa. E este é um operador booleano que ele só pode ser utilizado no final de tudo. Por isso que eu deixei ele aqui no cantinho. Primeiro eu somo nas linhas, intersecciono entre os conjuntos, e no final eu digo e não isso, tá? Porque aqui, nesses elementos, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas no caso do operador de negação, sim, ele se altera. Então, se eu negar aqui em cima, eu só vou tirar, por exemplo, os diabéticos do elemento conjunto Covid-19. Os diabéticos da cloroquina e da azitromicina continuarão vindo, tá? Então, o operador booleano, ele é muito importante. E eu esqueci de dar destaque aqui, a gente também tem um elemento aqui, que é o asterisco, né? Que ele serve para truncagem. O que é a truncagem? Se tiver outra terminologia, então eu pego a raiz daquele termo, trunco, e ele me traz no singular e no plural, em vez de eu ficar colocando várias vezes a mesma palavra no singular e no plural. O asterisco, ele é o operador de truncagem para quase todas as bases de dados. Então, se a gente pensar em PubMed, Embase, Web of Science, Scope, Sinal, todas utilizam o asterisco como forma de truncagem. Porém, a gente vai ver que no portal regional BBS, o símbolo de truncagem é o cifrão, ok? Eu sei que são muitos elementos aqui, mas muito importantes de ser falado, para que a gente possa olhar para o slide e saber a tradução e a leitura dessa estratégia, e a importância dele, ok? Bom, e aí buscando lá na base de dados, vejam que a gente tinha rodado o elemento, que é o COVID, como vocabulário oficial, 1252, desculpa, 1258. Depois, rodamos o elemento como palavra, ou assunto e palavra, e depois a alta sensibilidade. Percebo que quando eu rodo a linha da hidroxicloroquina com a cloroquina, me dá 25.925 artigos. Ou seja, 25 mil com 10 mil, se a gente usar um operador aqui de OR, isso ia virar 50 mil artigos. Então, por isso a importância entre os conjuntos, ó, esse hashtag, essa cerquinha aqui, o número, significa o conjunto. Vocês vão ver que, mundialmente, se descreve a estratégia de busca por cerquinhas, que significam conjuntos. Conjuntos de estratégia, tá? E aí, quando eu faço a intersecção da minha linha, que é o COVID e a cloroquina, a hidroxicloroquina, eu baixo mais a azitromicina, 9.131, eu tenho só 13 artigos que contêm as 3 linhas juntas. Ou seja, ele pegou 10 mil, ó, vou voltar lá, 10 mil de COVID, 25 mil de cloroquina, hidroxicloroquina, 9.131 do azitromicina, e na intersecção, ou seja, utilizando o operador booleano AND, entre eles três, percebo que se a gente clicar aqui no elemento da cerquinha, eu já posso clicar AND, e ele vai jogar lá no box já a intersecção dos 3 conjuntos, ok? E nós teremos, então, o resultado final, que se reduziu a 13 estudos, ok? Então, mesmo que eu
cuidei por uma alta sensibilidade, e aí as pessoas até apavoram quando elas veem 100 mil, 80 mil, e 13 é um número muito insignificante para se olhar. Quando a gente desenvolve uma revisão sistemática, todo mundo sabe que a gente avalia aí 800 resumos, 1000 resumos, né? Para terminar com 35 full testes, e aí que vai compor ainda a revisão 5, 7 artigos, tá? Então 13 é um número muito insignificante dentro dessa busca tão sensibilizada, né, na literatura, ok? Por isso que quando a gente for falar da busca avançada, de alta sensibilidade um pouquinho mais para frente, que eu vou detalhar e eu vou mostrar outras bases, vocês vão ver que a gente usou muitas bases de dados, tá? Porque no momento como esse, a gente precisa buscar muito mais lugares. E aí eu vou demonstrar o porquê. Então, quando eu me deparei com esse resultado, então, de 13, que está aqui, né? Então, eu fui lá, interseccionei o 4, a de 5, a de 6, e obtive, então, o resultado de 13, né? Bom, aí, a gente, com esse ínfimo resultado, eu lancei mão de buscar outras coisas, tá? Bom, e aí pensando em outros, que aí a gente vai ter outros elementos aí, outras drogas que estão sendo faladas, né? Das mais variadas, e que a gente pode lançar mão para fazer busca, tá? Só deixei para ilustrar. Bom, e aí a gente pensou no pico. Então veja, eu levei o meu pico, eu identifiquei meus vocabulários, oficiais, não oficiais, fiz busca simples, busca avançada, fiz de alta sensibilidade. Eu só uso o pico para formular a estratégia de busca? Disse que eu ia falar sobre isso. Sim, para a construção da estratégia de busca, você utiliza o pico. Para dar início a essas buscas das suas respostas. Mas ele serve também para a seleção e avaliação crítica dos seus estudos. Porque os elementos que estão lá no pico, bem formulado, é lógico, vai ajudar você na seleção desses artigos. Tá? Então, eu vou olhar lá, e aí tem ferramentas para isso. Né? Eu acho que outras pessoas podem, eu não sei se vão falar sobre isso, mas depois, se precisar, também falam. A gente tem uma ferramenta que se chama Ryan, onde ela já tem os elementos do pico. Quando eu subo todos os meus resultados de busca, ela já identifica lá se tem o meu P, o meu I e o meu C. Se não tem todos os elementos, eu já consigo descartar, porque todo mundo já deve ter passado por isso, né? E por falta de ter aí, então, um pico ou uma pergunta estruturada para fazer isso, o que acontece? Ela fica em dúvida, ela começa a ler e ela começa a gostar de todos os artigos. Isso acontece muito com quem faz revisão de literatura. E aí começa a virar uma coxa de retalhos, né? E a seleção desses estudos, ela não é pelo seu desfecho primário e secundário, não é pelo seu problema intervenção e controle. Começa uma identificação daquilo que o artigo fala, coisas que me agradam, e a minha seleção começa a ser a partir disso, né? Por isso que é ruim. Então, eu tendo esse elemento do pico, eu consigo selecionar os artigos e também fazer a avaliação crítica deles. O pico serve também para isso. Okay? É lógico que depois, para cada desenho de estudo, a gente tem instrumentos adequados para fazer a avaliação dessa qualidade e a extração dos dados. Né? Eu estou, lógico, focando aqui nesse elemento que é o buscar. Tá? Bom, então, esse segundo passo, que é buscar essa melhor evidência, né, ele perpassa, então, pela construção dessa estratégia de busca, que foi o que eu acabei de falar. Então, a estratégia de busca, nessas bases de dados, perpassa por essa construção da estratégia. E aí aqui vai uma dica, como eu disse, né, de uma pessoa que já faz isso há 20 anos. Né? Por que é importante a gente construir a estratégia lá num documento do Word? Primeiro, se você for publicar esse artigo, a maior parte das revistas querem que você declare em que base de dados você buscou, a sua estratégia de busca e o seu resultado. Segundo, muitas vezes uma revisão sistemática, ela leva 2 anos para ficar pronta. Quem tiver muita habilidade, em 1 ano consegue terminar. Existem pessoas muito mais habilitadas que em 2, 3 meses conseguem terminar. Né? Mas, às vezes, ela levou 1 ano, ou ela levou 2 anos.
O que ela precisa? Ela vai defender a tese dela. É uma revisão sistemática. Ela precisa atualizar antes de defender. Ela vai pegar aquela estratégia, ela não vai construir tudo isso que eu acabei de falar, tudo de novo. Então, ela vai lá no documento dela do Word, onde ela deixou guardada a sua estratégia, eu vou mostrar aqui, depois para vocês, e ela vai o quê? Rodar novamente na base de dados, na última data da onde ela rodou. E ela traz só atualização para aquela revisão. Por que isso é importante falar aqui no caso do Covid? A estratégia que eu rodei, que é esta que eu demonstrei aí, o artigo já fechou, ele já foi para publicação, o que acontece? Ela fechou no dia 24. Né? Um monte de elementos, aquele slide que eu demonstrei com outros medicamentos, no dia seguinte que a gente fechou toda a avaliação de todos os artigos daquelas evidências sobre cloroquina e hidroxicloroquina, o ministro da Saúde, o ministro da Ciência e Tecnologia já falavam de outros medicamentos que estão sendo feitos estudos aí. E fora o resto no mundo inteiro. Ou seja, se eu quiser atualizar para as outras drogas, eu vou ter que preparar novas estratégias, retornar e rodar a partir do dia 24, né, novamente, para ver os outros estudos que saíram pelo mundo, para atualizar aquilo de evidência, ou a sinopse de evidência que eu produzi. Tá? Então, a estratégia construída, ela serve para atualização, né? Serve também para esse norte da evolução daquilo que vai sendo publicado, principalmente no Covid. Então, a gente tem uma evolução diária. Né? A gente começou com 280 artigos, né? E já estamos em 1.200 na sexta-feira passada. Hoje a gente já está em mais, e eu vou mostrar para vocês. Então, a estratégia é esse norte. Então, pensa que você está indo para a guerra. A estratégia é algo que eu construo antes de ir à base de dados. Né? A estratégia, eu costumo dizer que não é algo que eu perco tempo, mas que eu gasto tempo suficiente para ter certeza que eu não perdi nenhum estudo, para ter certeza que eu não errei. Entendam que o primeiro passo mais importante é a formulação da pergunta. O segundo, a construção da estratégia de busca. Se eu errei a pergunta e se eu errei a construção da estratégia, ou seja, eu errei tudo. Né? E eu não posso correr esse risco. Porque quando eu estiver lá selecionando e eu perceber que outras pessoas, ou até aquele cara que está me avaliando na banca, chegou com artigos que a minha estratégia não pegou, algo deu errado. Então, eu não estou levando, né, maior assertividade para que ele vai tomar decisão a partir da minha revisão sistemática. Né? Porque o que é a saúde baseada em evidências? Ou a prática clínica baseada em evidências, que é mais importante ainda, é pegar o que há de evidências, levar para a prática e diminuir as incertezas na tomada de decisão. Porque hoje, vamos dizer com a Covid-19, é o total mundo de incertezas. Né? O total, todos os dias, são muitos elementos. Então, hoje o profissional que está lá, ele está cheio de incertezas. E ele precisa diminuir essas incertezas. A estratégia garante isso. Trazer, então, aquele tipo de busca, né? Então, aqui eu coloquei, né, o tipo de estudo, a qualidade da evidência, o tipo de estudo, então, a sinopse de evidência, né, a síntese de evidência. Né? Então, é diferente a sinopse da síntese. A revisão sistemática é uma síntese de evidência, mas ela é sempre uma sinopse, é sempre uma síntese muito ampla, né? E aí eu vou mostrar alguns elementos que eu chamo de fontes secundárias e fontes primárias que nos ajudam em determinados momentos, quando eu uso uma coisa e quando eu uso outra.